Ao vivo! Vamos chegando aí para mais uma live aqui do Time Supremo. Sejam muito bem-vindos. Terça-feira, dia 24 de março de 2020. Continuamos em quarentena. Hoje eu dei um pulinho rápido para ir ao Supremo, gravar aulas. O Supremo está todo desocupado. O professor entra no estúdio sozinho, tudo desinfetado, e a gente entra lá para dar aula, para continuar apoiando vocês nos cursos que vocês já adquiriram e nos cursos que estão adquirindo. A gente queria agradecer a todo mundo que está se matriculando nesse período nos cursos do Supremo. É motivo, sim, de muito orgulho para a gente. Por quê? Porque nós temos os melhores alunos do Brasil. Muito obrigado, galera. Valeu mesmo. Eu sei que está tendo muita live no Instagram. Eu sei que está muito difícil a gente prestar atenção na rede social pela quantidade de coisa que nela está acontecendo. Por isso, nós temos um cuidado de selecionar temas realmente especiais, temas realmente importantes. E todo mundo que está no Brasil sabe que nas últimas 24 horas só se falou em coronavírus, é claro, e nas medidas provisórias 927 e 928, que alteram o cenário das relações trabalhistas nesse período de crise. Então essa live, gente, ela não é importante apenas para quem trabalha ou milita no direito do trabalho. Ela é importante para você que está me assistindo, que é empregado, tem um parente que é empregado, que foi demitido agora, que foi colocado em férias coletiva, que foi colocado pelo patrão em home office. Como é que vão ficar essas relações trabalhistas durante esse período de quarentena que, repito, não sabemos quanto tempo irá durar? Esta é uma dura realidade que a gente tem que enfrentar. Então é claro que eu não tenho capacidade para opinar sobre as medidas provisórias que o governo Bolsonaro publicou ontem, a 927, e hoje, a medida provisória 928. Mas eu tenho certeza que conhecer o teor dessas medidas e os impactos nas relações trabalhistas é bom. Para você, jurista, pode um amigo seu, um primo seu, né, um parente ligar perguntando. Então essa live é uma live muito além do direito do trabalho. Num momento como esse, é uma live que traz cidadania. E esse ponto é muito importante. Por isso, vou convidar uma fera que nem todo mundo conhece ainda, mas é um talento nato da divisão de base lá do Supremo. Ele é auditor fiscal do trabalho, ele é mestre em Direito do Trabalho, ele é autor de Direito do Trabalho, ele leciona em faculdades. Esse menino é um monstro. Tiago Moraes, eu vou convidar ele agora para ele dar umas explicações para a gente a respeito do trabalho. Preste atenção, já convidei o Tiago, ele está chegando aqui para trocar essa ideia com a gente. Fala, Tiagão! Fala comigo, Brunão, tudo bom? Como é que você tá? Beleza, cara? Tudo tranquilo. Tá dando para ouvir direitinho aí? O áudio tá bom? Tá show de bola, cara. Show de bola. Show Eu de só bola. tô sem meu microfone porque eu tô tendo que carregar meu celular. Eu só esqueci que eu ia fazer live e aí eu tive que carregar aqui, cara, o celular. Eu te peço desculpa. Daqui a pouco, quando ele estiver um pouquinho carregado, eu troco e coloco o fone. Já tá até aqui, ó, esperando para ser usado. Eu peço desculpas, viu, cara? Tranquilo, Brunão. Eu tô na mesma. Né? Tranquilo. Eu tô na mesma também. Essa nossa live de última hora aí, né? Acabou que a gente foi pego nesse imprevisto. Eu tô aí com esse fone agora, mas qualquer coisa, se precisar da bateria, eu também vou fazer esse artifício. Tranquilo? Bora, Tiagão. Então, sem perder tempo, já que tem muita live acontecendo no Instagram, a gente tem que reter a atenção da galera. Conta pra gente. Você vai falar sobre a medida provisória 927, 928 e todo esse panorama do direito do trabalho no momento de crise. É engraçado, né, Tiago? Porque o que eu lembro de ter estudado muito no direito do trabalho, que, claro, é um filhote do direito civil, vamos lembrar Claro. disso. É um filhote do direito civil lá do final do século XIX, depois das revoluções industriais. Ali começa o cerne da proteção trabalhista, se não me falha a memória,
né, com a necessidade dos trabalhadores clamando pela intervenção do Estado, o excesso de liberalismo só trouxe opressão. Então é preciso que nós tenhamos a figura do Estado para controlar, equilibrar, trazer razoabilidade nessa relação em que claramente há a figura de uma posição dominante e de uma figura de um vulnerável. Nesses momentos de crise, claramente o trabalhador tem tudo a perder. Mas esse é um ponto dramático, cara. Por quê? Porque os empresários, os empregadores, e não apenas os empregados, eles também estão numa situação de dificuldades. E, claro, a nossa ciência, a ciência jurídica, ela é chamada para administrar esses conflitos que eventualmente acontecem na vida e sociedade. Fiz um resumo bom ou não? Me critica aí. Com certeza, Brunão. Sempre no jeito, né? Seguinte, além dessa questão, né, do coronavírus, que eu acho que pegou todo mundo de surpresa, né? Assim, começou lá em dezembro, obviamente, na China, mas chegou, acho que, muito antes do esperado, né, aqui no Brasil. Então, é uma relação nova agora, né, que se criou pós-coronavírus. E temos que lembrar que grande parte também, né, do nosso empresariado são micro e pequenos empresários, né? Pessoas também que precisam, muitas das vezes, daquela única fonte de renda para sobreviver. Então, um pouco dessa... monta a empresa, né, para ter um emprego. Isso é muito comum. Outro dia eu estava ouvindo um podcast, o cara falava isso. Galera, só vou desabilitar os comentários. No final, eu habilito os comentários para a gente poder tocar a live mais solto aqui. No final, a gente abre aí para alguma pergunta ou outra que a galera tiver. Beleza, Thiago? Tranquilo. A realidade do empresário brasileiro, na grande parte dele, é isso. O cara abre uma empresa, uma atividade empresarial para ter o ganha-pão dele, da família. O cara não pensa em valor de mercado da empresa, se ele vai vender ela um dia, nisso que a gente chama de equity, né? Ele não pensa no equity, ele pensa no ganha-pão, de ter uma retirada no final do mês, um prolabore, seja lá o que for. Eu brinco o seguinte, essas questões, obviamente, elas dividem, né? Muitas das vezes são vistas de forma apaixonada, então muitas das vezes dividem os corações de achar ali que tem uma bipolaridade, né? Que tem um lado certo, um lado errado, um bonzinho, um malvado. E eu não acredito nisso. Eu acho que, obviamente, existem, né, pessoas boas e pessoas más, mas o que a gente tem que levar em consideração, eu acho que neste momento, primeiro é a questão jurídica, que está posta, né? Que a gente vai analisar. E lembrar também que antes da questão jurídica, a empatia nunca fez mal a ninguém, né? Então, mesmo que tenha... Sobremaneira em tempos de crise. Exatamente. Então, se colocar no lugar do próximo num momento desse, obviamente pode ser, muitas das vezes, anterior à própria lei, ao próprio ordenamento jurídico, né? Então, lembrando sempre, né, que é um assunto polêmico e, por isso, eu acho que o objetivo dessa live é justamente tirar um pouco dessa ansiedade das pessoas que estão assim, e agora, o que eu vou fazer diante desse cenário de coronavírus? Eu tenho um empregado, como que eu vou fazer agora? O empregado, poxa, eu tinha que receber o meu salário do mês que vem, eu vou receber ou não vou? Esse ato do empresário, do empregador, dizer a mim, olha, não precisa de vir trabalhar hoje, pode ficar em casa. Isto seria, então, uma falta justificada, uma ausência, ou então uma licença remunerada, enfim, que enquadramento jurídico seriam para essas figuras? E, óbvio, aqueles que chegaram num patamar ainda mais, né, grave, que já estão sofrendo a crise de forma ainda mais antecipada, que já estão no próprio desespero, às vezes, de rescindir os contratos de trabalho. E aí também é uma questão que merece a nossa atenção. Mas, Brunão... Até como professor de contrato, né, Thiago? O contrato de trabalho é um contrato todo especial, com regras próprias, evidentemente, mas historicamente, quando a gente estuda as relações contratuais, a gente sabe que as novas teses, os novos regulamentos para a ciência contratual, eles estão comumente, do ponto de vista histórico, ligados a grandes rupturas, a grandes crises. Né? Então, a gente sempre tem essa necessidade de reconfiguração do papel do Estado, reconfiguração das normas existentes. E eu acho que a gente tem que ter a clara evidência de entender que o momento é de crise e, na crise, há que se ter criatividade para se chegar a um ponto de equilíbrio para que nós possamos ter uma relação contratual em que se respeite aquela equação econômico-financeira. Porque não dá para, de um lado, você exigir que o empresário faça o adimplemento de todas as suas obrigações e, do outro lado, também não dá para você exigir que o empregado fique na rua da amargura sem ter o dinheiro para suas necessidades básicas. Então, é difícil mesmo a gente encontrar esse ponto de equilíbrio, né, cara?
Com certeza, Brunão. Então, assim, para a gente não prolongar muito essa parte inicial, porque também tem muitos tópicos que foram alterados aí com a MP, com a Lei 1379, enfim, diversos normativos já surgiram. Eu queria primeiro fazer, então, esse apanhado histórico, né? Porque todas as lives que eu venho assistindo aí, né, em relação ao impacto do coronavírus na relação de emprego, já começam a se discutir desde a medida provisória de 927, que saiu agora, recentemente, dia 22 de março, né, na madrugada do domingo para segunda. Mas a gente tem que lembrar que já existia, né, já existia uma legislação, que ela é de 13 de fevereiro, se eu não me engano, 6 de fevereiro de 2020, que é a 13.979. Era uma lei ampla, né, referente aos impactos do coronavírus quando chegasse aqui ao Brasil, e ela já tinha um artigo que tratava do impacto do coronavírus nas relações de emprego, que era lá no artigo 3º, parágrafo 3º desta lei. Ela já começa trabalhando, trazendo o conceito do que seria esse chamado isolamento e o que seria essa chamada quarentena, que são dois conceitos. A gente até falou um pouco disso na live com o Bernardo no sábado à tarde, exatamente. Essa lei 13.979 ela é obrigatória para vocês, juristas, entenderem como o governo brasileiro atuou naquele primeiro momento lá, quando começavam a pipocar na Europa os primeiros casos de coronavírus. O coronavírus veio chegar cerca de 20 dias, praticamente, depois da edição dessa lei. Nós tivemos o primeiro caso no Brasil. Exatamente. Então, o que acontece? Quando, de fato, né, essa lei já veio lá de fevereiro, mas, de fato, lá por volta do dia 17 de março, que as atividades começaram a ser paralisadas aos poucos aqui no Brasil, né? E aí começaram a surgir diversas teorias jurídicas do que fazer diante desse cenário de paralisação em decorrência do coronavírus. E a gente surgiu com 3 tipos de situações. Nós tivemos aquelas empresas que estão nas atividades essenciais e mantiveram seu funcionamento normalmente, como é o caso dos hospitais, por exemplo. Então, para essa, vamos dizer, inicialmente, a preocupação em relação às relações de emprego iniciais da paralisação não houve, houveram outras preocupações. Depois, a gente teve a segunda possibilidade, que era quem tinha atividades, tipo o Supremo tem, de poder colocar trabalhadores em home office, colocou estes trabalhadores em home office, e também teve quem não tinha condição de colocar trabalhadores em home office, mas teve que paralisar as suas atividades. Seja esta paralisação, né, por uma imposição do Estado, por meio de um decreto do governo de Minas Gerais, que mandou paralisar determinadas atividades, ou seja, uma paralisação por bom senso do próprio empresário, que não teve essa determinação do Estado, mas entendeu que naquele caso era, né, preventivo para toda a sociedade paralisar as suas atividades. E aí começaram a surgir as grandes dúvidas. Como que eu vou fazer com o pagamento do salário destes trabalhadores, já que eles não estão efetivamente trabalhando? Os que continuaram trabalhando, obviamente, não muda a relação, vão continuar recebendo os seus salários. E aí o primeiro que eu gostaria de trabalhar é o home office, né? Que foi aquela primeira medida para quem pôde utilizar, se utilizou de jogar os trabalhadores para o teletrabalho ou home office, né? Como quer que seja, que chame, né? Quando eu falo no home office, né, de jogar esse trabalhador para trabalhar em casa, a legislação antes, né, da medida provisória, ela dizia que o empregado tinha que acordar, ele tinha que dar um de acordo nessa alteração de regime presencial para o teletrabalho. E aí, visando, né, atender este interesse do empresariado, a medida provisória 927 veio e disse que não, que agora pode ser ato unilateral do empregador. Então, se você, Bruno, aí chegou, né, lá no curso e mandou todo mundo para teletrabalho, não tem que se falar em anuência dos empregados. Isso é um ato unilateral. E aí a segunda questão que surgiu desses trabalhadores que foram, né, para o teletrabalho, e agora? Eu tenho direito à hora extra? Eu recebo hora extra nesse regime de teletrabalho? E aí a gente tem que lembrar que com a reforma trabalhista, né, a Lei 13.467, esses trabalhadores eles foram retirados do capítulo da duração do trabalho, por meio do artigo 62, inciso 3. Então, eles não têm direito à hora extra, não teriam direito ao adicional noturno, aos intervalos intra-jornada que estão previstos neste capítulo de duração do trabalho. Agora, é óbvio, né, Brunão? Tudo com
o bom senso. Na Justiça do Trabalho, se esse empregado conseguir comprovar que ele de fato havia um controle da sua jornada, que o empregador monitorava ele por um sistema eletrônico, e, né, que hoje é muito fácil de ser feito, ele obviamente pode, comprovando que houve excesso de jornada, conseguir isso no judiciário, o pagamento de horas extras. Mas a lei geral diz que não. Tranquilo? Então esse essa artigo seria... que você citou é o 62 da CLT? Inciso 3, isso. Ele foi inserido com a reforma trabalhista. Então, desde a reforma trabalhista, a gente já tem no Brasil uma regulamentação do teletrabalho ou home office. Já temos, que veio agora com a reforma. E a regra é até bom entender isso, a regra é, não existe hora extra ou intervalo interjornada para quem trabalha em home office. Isso, é porque eles estão excluídos do capítulo da duração do trabalho. E neste capítulo da duração do trabalho é onde a CLT regulamenta sobre adicional noturno, sobre intervalos intra e interjornada, sobre as horas extras. Então ele foi excluído deste capítulo. Então, via de regra, ele não está abarcado por estes direitos. Óbvio, se ele conseguir comprovar que havia um controle efetivo da sua jornada, aí sim o judiciário vai conceder a ele o direito a essas horas extras. Beleza? Então, bastante... já tinha sido... Eu não sabia, porque eu não sabia que isso já havia sido regulamentado, né? Porque não sou um estudioso da sua matéria. Eu não sabia que na reforma trabalhista a questão do home office ou teletrabalho já estava lá regulamentada, né? Foi uma das questões que veio com a reforma trabalhista, né, Bruno? Foi justamente essa regulamentação do teletrabalho. Então, a primeira pergunta, né, que a gente estava falando aí do teletrabalho, e essa foi a grande transformação para quem aí veio com a MP 927, não precisa mais da anuência do empregado neste período, tá? E deve haver uma comunicação feita com 48 horas de antecedência, beleza? Então, se você vai transformar um trabalhador do regime presencial para o teletrabalho, pela MP 927, você tem que comunicar com 48 horas de antecedência, seja por escrito ou seja por e-mail, do jeito que você quiser, por meio eletrônico. Legal. Tranquilo? Então, não há uma Essa aí é a primeira... Não há uma forma prescrita, precisa, solene, especificada pela lei trabalhista de como deve se dar esse aviso. Tem que ser uma notificação, etc. Pode ser um e-mail, uma mensagem WhatsApp. Ela fala que tem que ser... A partir de segunda-feira, hoje é quinta, a partir de segunda nós estamos todo mundo em regime de teletrabalho. Aí tá ok, não tem problema algum. Show. A lei fala que é por escrito ou por meio eletrônico. Entendo eu que meio eletrônico, o próprio WhatsApp já funciona hoje como uma forma eficaz de comunicação, muito mais que o e-mail, talvez, né? Muito mais efetivo. O Fred está feliz agora porque o Fred fez essa notificação no Supremo por WhatsApp. Mas foi nesse prazo aí, o Fred respeitou esse prazo aí. Tranquilo. Brunão, segunda questão, né, que surge, ainda dentro do teletrabalho, é sobre essas ferramentas, né? Às vezes o trabalhador não tem um notebook, ele não tem uma ferramenta que viabilize, né, a atividade dele em teletrabalho. A lei fala que isso tem que ser previsto em contrato escrito, qual que vai ser a responsabilidade. Se vai ser o empregado que vai comprar esse equipamento, a empresa vai ressarcir ele, ou se a própria empresa vai emprestar um notebook que ela tem aí para ele trabalhar com ele em casa, e que também a empresa vai fornecer o custeio, né, obviamente, com a internet, com essas questões que são viáveis aí para a efetivação do teletrabalho. Aí a gente encerra essa temática de teletrabalho, que seria a primeira alternativa para aquelas empresas, obviamente, que podem colocar os trabalhadores nesse regime. Então, hoje só para deixar claro para a galera, ser bem didático, Thiago, hoje, com a lei do coronavírus ou com a medida provisória, é faculdade do empregador determinar esse regime. Exato, exatamente. Então, eu posso chegar e falar assim, galera, todo mundo em home office, a partir daqui a 48 horas... Está todo mundo notificado aqui, está no e-mail de vocês. Estou fazendo essa reunião aqui presencial, mas já está aí por escrito, mandei no WhatsApp. Está todo mundo, eu não concordo, não, eu quero ficar aqui. E aí? Não há mais. Em casa, eu tenho 2 filhos, eu não consigo trabalhar, não, eu quero ficar aqui na empresa, vou ficar aqui. Hoje, né, pela lei, né, não há mais, pela medida provisória, desculpa, não há mais a exigência dessa anuência. É pelo próprio ato do empregador. Se você quiser, eu até leio aqui rapidamente, deixa eu ver se eu pego o texto aqui. O texto fala, durante o estado de calamidade pública, obviamente, né, tem que ser durante esse período, já que a MP vem justamente para esse período, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial
para o teletrabalho, determinar o retorno ao regime de trabalho presencial também. Então, você pode tanto determinar ele para ir para o teletrabalho, quanto para o retorno a seu critério. Tranquilo? Perfeito, vamos embora. É a primeira questão aí do teletrabalho. Show de bola. Segundo, se a empresa não tiver condição de colocar esse trabalhador no regime de teletrabalho, ela vai, obviamente, paralisar as suas atividades, né? Então, vamos supor aí o trabalhador de academia, né? Ele trabalha lá, o personal da academia, o instrutor da academia, funcionário da academia. A academia fechou as portas, ele não pode trabalhar, né? E aí vem essas questões. Como que vai funcionar o pagamento desse trabalhador? Como que vai ser, né? Ele vai receber, ele não vai receber? E aí surgiram diversas, né, teorias para justificar essas questões. Nesse caso da academia, que ela fechou as portas, ela não tem atividade, né? Teve uma imposição de uma paralisação das suas atividades. Este empregado, ele teoricamente, ele não perde o direito ao seu salário. Por quê? Porque tem um princípio no direito do trabalho que chama-se o princípio da alteridade, que os riscos da atividade, né, eles correm por conta do empregador. Então, ficou muita gente assim, pô, mas eu vou ficar no prejuízo, porque eu não estou tendo receita, né, e o meu trabalhador não está prestando serviço. Como que eu vou fazer com este tipo de situação? E aí surgiram, obviamente, algumas possibilidades pela MP também. Então, o que aconteceu? O chamado banco de horas, que é um regime onde você trabalha, faz horas extras para depois compensar, ter uma respectiva diminuição da sua carga de trabalho, ele poderia ser feito por acordo individual entre empregado e empregador por um período só de 6 meses pela lei. E a medida provisória estendeu isso para 18 meses após o término da calamidade pública. Então, terminou a calamidade pública, suponhamos, dia 1º de abril. Só a título didático aqui. De 1º de abril, eu vou contar 18 meses para poder compensar todas as horas que este trabalhador ficou em casa recebendo salário sem trabalhar. E aí tem um limite, obviamente. Ele vai poder fazer 2 horas extras diárias, que é o limite que a CLT impõe. Então, durante esses 18 meses, meu amigo, esse cara vai ter que trabalhar aí um bocado para pagar essas horas que ele ficou, obviamente, aí recebendo sem trabalhar. Essa é uma primeira previsão. Claro, Sim. claro. Sim. E aí, uma questão é que houve essa ampliação, né? Porque a lei trabalhista falava em 6 meses por acordo individual e ela possibilitou para 18 meses por meio deste acordo individual. Tranquilo? Sem participação do sindicato nem nada, né? Empregado e empregador, toca o pau ali. Sem participação do sindicato nem nada. Acordo individual entre empregado e empregador, tá? E aqui eu já faço até um adendo que foi uma tônica, né, dessa MP 927, foi justamente no seu artigo 2º dizer que o acordo individual firmado entre empregado e o seu empregador, né, e o seu patrão, que esse acordo individual aí, ele vai sobrepor as próprias negociações coletivas e a própria legislação, ou seja, a própria CLT. Só podendo, obviamente, devendo observar a Constituição. Então, os direitos trabalhistas que estão previstos lá no artigo 7º da Constituição, esses, obviamente, não podem ser transacionados. É óbvio que gerou muita crítica, né? Porque ele fere bem a estrutura do direito do trabalho, né? Porque a estrutura do direito do trabalho é, se eu permito um contrato individual, como a autonomia da vontade do empregado nessa relação, por estar um pouco mais vulnerável, né? Ela acaba sendo quase uma autonomia da vontade deixada de lado, né? Vira quase um contrato de adesão, né? Ou você aceita ou você perde o seu emprego, né? Então isso foi muito criticado, né? Esse artigo 2º, porque ele só colocou o limite constitucional, deixando esse acordo individual sobrepor muitas das vezes à própria legislação e aos próprios instrumentos coletivos firmados pelos sindicatos. Beleza, Bruno? Mas eu entendo que essa lei, ela está, ao menos nesse... Eu estou até com o artigo 2º aberto aqui, né? No estado de calamidade pública, o acordo individual por escrito prevalece, mas o próprio artigo 2º ele foi bem claro, a fim de garantir a permanência do vínculo. Então, tipo, velho, eu estou salvando, claro, tentando arrumar elementos para salvar seu emprego, entendeu? Show, Brunão. Na merda. Então, velho, Brunão, você trouxe uma coisa aqui que eu achei assim fantástica, porque eu acho, né, voltando um pouco antes da própria MP,
ela vem sempre falando do estado de calamidade pública. Eu entendo que se a empresa não está sendo afetada de alguma forma, né, é difícil, mas vamos pegar aí alguns estabelecimentos que não estão sendo afetados, né, esses aí que precisam de continuar, tem atividade essencial, e não estão sendo afetados diretamente por algumas cláusulas, eles não poderiam se valer da MP. Claro. Que aí seria uma má-fé, né? Eles estariam utilizando a MP de uma forma, né, de má-fé, sem poder, obviamente, estar nesse estado aí de calamidade pública. Não sei se você concorda. A gente pode citar vários, né? Supermercado, farmácia, hospitais, laboratório, algumas fábricas, né, cara? Pô, fábrica, claro. Imagina se fábrica de alimento parar. Acabou. Logística, transporte. Exato. Imagina se o transporte parar, cara. Aí vira um caos, não é verdade? Pois é. Bruno, então essa foi a primeira solução, vamos dizer assim, dada pela MP 927. Qual outra solução que está sendo bastante comentada aí? Todas, obviamente, preservando o contrato de trabalho, a relação de emprego, para não haver demissões. A segunda seria as férias. As férias do trabalhador serem antecipadas, né? O trabalhador agora, o empregador, poder, para esse trabalhador que está em casa, antecipar as férias dele. E aí surgiram duas questões antes dessa MP e que a MP agora regulamentou, que era o seguinte: pela CLT, o aviso de férias ele tem que ser de no mínimo 30 dias. E as pessoas ficaram, pô, eu vou esperar 30 dias para o cara poder iniciar as férias, às vezes já até acabou, né? O estado aí de calamidade pública. Então perdia-se um pouco o objeto dentro da situação atual. Então o que a MP veio e fez? Ela alterou. Não precisa mais desse aviso, né, durante esse período de calamidade pública, de 30 dias de antecedência, mas sim de 48 horas de antecedência, tá? E essas 48 horas de antecedência também igualzinho lá no teletrabalho, seja por escrito ou seja por qualquer meio eletrônico. Aí você vai poder, né, colocar, obviamente, né, o empregador que estiver nessa condição, colocar esse empregado de férias. Muitos estão criticando, dizendo, pô, mas ele não está de férias, ele vai ficar preso em casa, o trabalhador não pode viajar. E aí há quem defenda o contrário, dizendo, olha, mas também é um estado totalmente de exceção. Nós temos que saber que se não forem adotadas essas medidas, pode haver fechamento de alguns empreendimentos, aí vai acabar o posto de trabalho mesmo, né? Aí não vai ter nenhum o que sobreviver dessa relação. Então, essa antecipação... Pode falar. Mas que eu me lembro, né, cara, a discricionariedade das poucas coisas que eu me lembro de trabalho, você até me corrige, né? Teve muita mudança. Nunca estudei depois das mudanças. A discricionariedade do momento de gozo de férias, ela sempre foi do empregador, desde que avisado com 30 dias, não é isso? Sim, certo. Isso continua valendo, Brunão. Quem define a data que o empregado vai sair de férias é a empresa. Isso valeu. Agora, o que mudou é porque, mesmo ela definindo a data que o empregado, ela tinha que comunicar esse trabalhador com 30 dias de antecedência. Por que você faz essa comunicação com 30 dias? Porque o cara poder programar, marcar uma viagem, falar para o familiar, né? Fazer uma atividade social no período das férias dele. Só que como estamos nesse período de exceção, a MP 927 autorizou o início dessas férias com 48 horas que ela usa de antecedência. A comunicação tem que ser feita por escrito ou por meio eletrônico. Aí volta na mesma regra lá do teletrabalho. Eu ouvi na rádio que muita empresa já estava adotando aí esse procedimento, né, solicitando, mas agora elas podem já colocar essa semana já trabalhadores em férias, porque quando voltar da crise, aí já chega todo mundo com férias zerada, né, cara? E vai ter que trabalhar pra caramba para reacelerar a economia, então vai ser porradaria 12 meses até o cara ter direito ali, de repente, a novas férias, né, dependendo de cada contrato de trabalho, é claro. Exatamente. E aí essa antecipação tem duas questões, né? Essa primeira do prazo, e a outra questão que houve uma mudança foi em relação ao pagamento dessas férias. Porque o pagamento das férias pela CLT, ela é paga com 2 dias de antecedência do início do gozo das férias. Para quê? Para o cara poder receber aquele dinheiro, poder viajar, poder tocar o pau, tomar um golo, exatamente. Então ele recebe pela Constituição, pela Constituição e pela CLT, com 2 dias de antecedência do início das suas férias, a remuneração mais 1/3 constitucional de férias. Ele recebe isso. Só que agora, com a MP 927, ele vai receber esse 1/3 sobre a remuneração só no dia 20 de dezembro, que é junto com o pagamento do 13º salário.
e ele vai receber o salário de férias, né, a remuneração de férias dele, ele vai receber não com 2 dias de antecedência, mas no 5º dia útil após o início do gozo das suas férias. Então, por exemplo, entrei de férias hoje, né? Hoje é dia 25, é isso? 25 de março? 24 de março. Se eu entrei de férias hoje, eu vou receber no 5º dia útil agora de abril. Se eu não me engano, é dia 7 de abril. Aí eu vou receber só o salário normal de férias, mas eu não recebo o terço constitucional. Esse terço constitucional eu vou receber ele só lá em dezembro, dia 20 de dezembro, junto com o 13º. Tá? Pelo menos vai ser mais dinheiro para o Natal, né? O Natal, pelo menos, vai ser mais recheado aí, pelo menos isso, menos mal, né? Exatamente. Então, essa foi uma alteração aí referente a essas férias, né, individuais. E aí, para as férias coletivas, né, ele tirou a obrigatoriedade de comunicação, que tem que fazer uma comunicação com 15 dias de antecedência, tanto para o Ministério da Economia, né, o antigo Ministério do Trabalho, que hoje é o Ministério da Economia, do qual eu faço parte, e também os 15 dias, né, para o sindicato. Essa comunicação, acabou esse período de comunicação. Não precisa mais essa comunicação para o sindicato, nem para o Ministério da Economia, se tratando de férias coletivas. E aí Mas vem férias coletivas, desculpa a ignorância, férias coletivas, ela não necessita de intervenção do sindicato para sua decretação? Eu posso, por exemplo, colocar o Supremo inteiro em férias coletivas? Pode simplesmente colocar o Supremo inteiro em férias coletivas. Obviamente, tem que ter a suspensão total ou parcial das atividades aí da empresa, né, que justifique essas férias coletivas. Então, tendo essa paralisação total ou parcial de um determinado setor, né, você pode colocar esses trabalhadores, obviamente, né, em férias coletivas. E aí a pergunta que se faz, que gerou uma dúvida, porque a MP não fala do prazo de pagamento nas férias coletivas. Então, há quem interpretava e falava assim, opa, então se for férias coletivas tem que obedecer o prazo lá da CLT, que é o prazo de 2 dias de antecedência. Só que tem que fazer um adendo aqui, porque a própria CLT, quando vai falar do prazo de pagamento das férias coletivas, ele remete ao prazo de pagamento das férias individuais. Não tem um regramento próprio específico de pagamento de férias coletivas na CLT. Então, teoricamente, aplica-se sim também para as férias coletivas. E se a gente entendesse que não também, o que ia acontecer na prática? O empregador ia dar várias férias individuais, né? Então, acho que, na verdade, é uma discussão um pouco inócua, porque teria uma outra saída também. Mas acredito eu, pela razoabilidade da própria CLT, que esse prazo de pagamento também se aplicaria às férias coletivas. Beleza? E aquela questão de antecipação de feriados, cara, que a medida provisória trouxe também. E esse ano tá lotado de feriado, né, cara? Tá lotado. 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, 15 de novembro. Acho que todos eles caem em dia de semana, salvo engano. Eu lembro que na virada do ano eu falei, galera, feliz ano novo, esse ano tá lotado de feriado. Hoje, esse ano, acho que se eu não me engano, tem 20 feriados. É uma coisa desse tipo. Mas o que diz a MP 927 é que só poderá ser antecipado os feriados desde que eles não sejam religiosos. Isso de forma unilateral pelo empregador. Então, se for um feriado religioso, você só pode antecipar ele se tiver anuência do empregado. Tá? Se não tiver anuência do empregado, você não pode fazer essa antecipação. Porque às vezes o cara tem uma religião ali muito forte, né? Devoto, né? De Nossa Senhora Aparecida, que é ir lá em Aparecida, em São Paulo, lá no dia 12 de outubro, né? Exato. Agora, em não se tratando desses feriados, se for um 7 de setembro, por exemplo, pode sim o empregador, por ato unilateral, obviamente dentro desse estado de calamidade pública, né? Fazer a antecipação. Então, chegar assim, olha, ô Bruno, amanhã eu estou antecipando o feriado lá de 7 de setembro, então você não vai trabalhar, mas eu já estou dizendo aqui que lá em 7 de setembro você vai ter que trabalhar. É mais ou menos isso, amanhã, entendeu? Amanhã aqui na empresa, galera, é 7 de setembro. Oi? Eu estou antecipando o feriado. E aí lá no 7 de setembro a galera tem que trabalhar normal, é isso? Exatamente. Aí vai trabalhar normalmente porque ele está o quê? Compensando essa antecipação agora que ocorreu no período de calamidade. É a mesma lógica que se traz para as férias, né? Se a gente for fazer uma extensão aí desse entendimento. Beleza? Excelente, cara. muito boa explicação. Tá. Thiago, o que você separou mais pra gente aí, velho? Pois é. Aí outra questão que a gente pode trabalhar além das férias,
que eu coloquei está sendo muito questionado em relação à redução de salário. Isso aí, porque a empresa que chegou no ponto que já adotou todas essas medidas, ela vai querer saber, eu posso reduzir o salário ou não? E o trabalhador, obviamente, está desesperado, porque a redução do seu salário pode acarretar no não pagamento de um aluguel, pode acarretar no atrasamento de todos os seus compromissos, né? Os boletos não param de chegar. Né? E a gente tem que lembrar também, Brunão, que grande parte, a gente muitas vezes esquece disso, mas grande parte, se eu não me engano, mais de 80% da população que vive da relação de emprego, né, que são empregados, eles aí estão numa faixa salarial de menos de 2 salários mínimos. Então, são pessoas que, para sobreviver dignamente e ainda ter uma redução de salário, por isso que eu falei muito da empatia. Obviamente, se chegar num ponto que vai haver extinção do estabelecimento, aí não, aí nós vamos sim preservar os postos de trabalho. Agora, a empresa ainda consegue preservar a sua saúde financeira, mesmo diante desse estado de calamidade pública, não custa nada exercer a empatia neste momento, né? Sempre lembrando, mas, voltando à questão da redução salarial, pode ou não a redução salarial? E aí, muitos começaram a alegar um artigo 503, que está lá na CLT, que fala que em época de força maior, poderia haver uma redução... ainda não é do facto príncipe, que o facto príncipe ele entraria nas hipóteses onde houve uma intervenção do Estado. Ou seja, o Estado fechou seu estabelecimento e o seu estabelecimento quebrou por conta disso. Aí, e quando o Estado decreta que eu não posso abrir meu restaurante, eu não posso abrir minha loja do shopping? Pois é, mas é porque no direito do trabalho, né, nós vamos entender essa força maior se houve um prejuízo à saúde financeira deste estabelecimento, se houve o encerramento dessas atividades. Porque se o Estado, né, adotou essa medida, mas isso não acarretou na falência da empresa, não quebrou a empresa, obviamente, o que vai acontecer? Esse empregador pode depois, pela via, né, comum, ajuizar uma ação de danos, né, para ressarcimento desses danos contra o poder público. Mas no âmbito trabalhista aqui que nós estamos trazendo, eu só vou entender como força maior para fins de impacto na relação de trabalho se eu acarretar na extinção do estabelecimento estas medidas, entendeu? Entendi. Então, neste caso, né, que eu tenho aí um princípio, né, de força maior, a CLT fala que poderia haver uma redução dos salários lá no artigo 503, até 25%, observado, ela utiliza assim, o salário mínimo da região. Só que a gente tem que lembrar que a CLT, o próprio texto fala salário mínimo da região. Não existe mais salário mínimo da região, ele é nacionalmente unificado, né? Ou seja, esse texto ele é um texto antigo, ele é de lá de 1943, quando a CLT foi, né, promulgada. E hoje, com a Constituição de 88, né, a gente falando na Constituição de 88, o artigo 7º traz no seu inciso 6º que há um princípio da irredutibilidade salarial, salvo disposto em negociação coletiva. Ou seja, se por meio de uma negociação coletiva, aí sim o sindicato, né, por meio de um acordo coletivo ou por meio de uma convenção, acordar que vai haver uma redução de salários, e óbvio, a empresa tem que demonstrar que ela está passando sim por essa dificuldade financeira, né, aí sim pode haver a redução dos salários. Agora, pela via do contrato individual, né, o entendimento que eu acho mais razoável é de que isso, obviamente, não foi recepcionado, esse artigo 503. Então, teria que ser só pelos sindicatos, tranquilo? Só pela via da negociação coletiva. E muitos estão falando... É possível até qual percentual, Thiago? Oi? Desculpa, não ouvi. É possível, então, haver essa redução? A redução... Qual percentual? 25%? Pelo esse artigo 503, ele falava de 25%, né? 25%. Mas ele fala resguardado o salário mínimo, né? Mas esse aí já não foi recepcionado pela Constituição. Nós vamos trabalhar dele dentro, né, do artigo 7º da Constituição agora, dizendo que só pode haver essa redução salarial por meio da presença do sindicato, de negociação coletiva. Sim, e aí, mas eu estou perguntando e o percentual? Não fala em percentual? Sim. Aí vai não fala em percentual, coletivo? Não fala em percentual de redução. Depende do acordo coletivo. Depende da negociação coletiva, né? Obviamente, o que muitos vão entender é que não pode ser o quê? Abaixo do mínimo, salário mínimo nacional. Esse aí não, né? Porque aí, a não ser isso, a não ser que haja uma redução de salário com jornada, com redução de jornada, né? Que é o que a Constituição vai prever nessa hipótese de redução de salário, mas sempre pela via negocial, né? Pela via aí da
do acordo da convenção coletiva. Coletivo, Tranquilo? com o sindicato respectivo. Perfeito, cara. Com o sindicato respectivo. Aí alguns estão falando, pô, mas o meu sindicato não está proativo, não está participando da negociação. E aí tem um artigo na CLT, se eu não me engano, é o 617, parágrafo 3º, que diz que na falta do sindicato, né, você pode ir para as federações, na falta da federação, para as confederações. E se Perfeito. nos prazos respectivos nenhum deste firmar, né, se propor a firmar um acordo, os trabalhadores poderiam firmar uma comissão ali de entendimento direto com a empresa para essa redução. Tranquilo? E esse tem que ser homologado pela Justiça do Trabalho ou não? Como? E esse Não, acordo, falhou. ele tem que ser homologado pela Justiça do Trabalho ou não? Não, não. Ele é só Não. pela via sindical, tá? Entendi. Se foi feito pelos... Não há que se falar em homologação, porque quando tem a participação coletiva dos trabalhadores, Brunão, eu entendo que há o quê? Um pé de igualdade nessa relação. Então, se há um pé de igualdade, eu não vou falar em homologação. Porque seria até um princípio, né, aí falando de respeitar a autonomia, respeitar a autonomia da vontade coletiva dos sindicatos. Beleza? Perfeito. Tô aprendendo, hein, cara? Tô aprendendo. Aos poucos eu chego lá. Que isso. Depois, uma questão aí que foi trazida também de forma contundente pela reforma é o FGTS, que é um encargo trabalhista, né? 19, Isso, né, o artigo, né? Isso, é um encargo trabalhista que é pago, né, todo até o dia 7 do mês subsequente pelo empregador, que recolhe para o seu empregado 8% da sua remuneração numa conta vinculada lá na Caixa Econômica Federal. É um direito constitucional garantido para o trabalhador, né? Todo trabalhador tem esse direito desse depósito de 8% de fundo de garantia. Lembro também, esse depósito não é um desconto na folha do trabalhador, que as pessoas confundem com o INSS. O FGTS é um a mais que a empresa paga, né? Então, suponhamos que ela pague R$1.000 de salário, de remuneração, ela vai pagar R$80 de fundo de garantia todo mês na conta vinculada desse trabalhador. Tranquilo? E outra, não é dispensa da empresa recolher, é diferimento, é suspensão. Isso. É uma diferença importante, né, cara? Exatamente. Não então, tá qual foi a mudança? Uma forma de elisão fiscal, coisa do tipo. Tá falando assim, ó, eu sei que você tem que pagar, eu sei que você está em dificuldade e eu vou poder diferir essa cobrança. Você pode pagar lá na frente, não é isso? Perfeito, perfeito. O que ela veio dizer é, pessoal, esse percentual de 8%, nos meses de março, agora, que vence dia 7 de abril, o do mês de abril, que vence dia 7 de maio, e o FGTS do mês de maio, que vence dia 7 de junho. Esse FGTS, ele pode ser postergado agora nesse período diante da calamidade pública, pela MP 927. E após este período, o empregador vai poder fracionar esse pagamento em 6 parcelas para o seu trabalhador, para o seu empregado, tranquilo? Sem então, incidência de multa, né? Sem incidência de multa, sem incidência de qualquer encargo, de qualquer juros, porque isso aí é um adiantamento. Né? É uma moratóriazinha para você. É uma moratória para você pagar aquela dívida mais para frente. Sim, sim, com certeza. Que é também o que vai dar aí o alívio aí, vamos dizer, aí para alguns empregadores de também poder adiar este encargo trabalhista. Tranquilo? Excelente. Lembrando, Brunão, se a empresa for rescindir o contrato, né, dispensa imotivada no meio, né, vou dispensar agora, no meio deste contrato, se ela for fazer essa dispensa, aí ela tem que recolher este FGTS, porque ele serve da base de cálculo para multa de 40% do fundo de garantia. Claro. Aí não vai ter essa benesse. Tranquilo? Cara, você falou disso e é uma dúvida que me pintou esses dias, que eu tô num momento muito reflexivo, cara. Eu tô pensando em muita coisa e como operador do direito, a galera que está nos assistindo, gente, é um momento difícil para a sociedade inteira e a nossa ciência tem que dar a contribuição dela. Então, o que nós estamos discutindo aqui é como é que o direito, no caso de hoje, o direito do trabalho, na sexta falamos de direito penal, no sábado falamos de direito constitucional, no domingo falamos de saúde mental. Cada ciência, nesses momentos de turbulência como a gente está passando, ela vai oferecer a sua contribuição. Hoje nós estamos debatendo como o direito do trabalho oferta a sua contribuição para resolver dilemas
que aparecem nesse momento de crise, né, Thiago? E aí, cara, dentro das minhas reflexões, me veio um pensamento. A demissão, num momento como esse, muda-se alguma coisa na ideia de justa causa e sem justa causa ou não, cara? Bom, vamos lá, Brunão. Primeira coisa, se eu falo em extinção do contrato de trabalho, se for, pode ser por força maior, em razão do coronavírus, né? É óbvio, se o empregado, né? Vamos dizer aí, o empregado de coronavírus, o cara foi de má fé lá, entrou e contaminou a sua empresa inteira. Obviamente, esse cara vai receber uma justa causa, né? Óbvio. Isso aí não tem que se discutir. Isso, o crime. O que pode acontecer com o empregador também, que sabendo, tendo ciência de que o empregado está contaminado, infectado, né? Permitir que ele vá ao ambiente de trabalho e ter contato com outras pessoas. Isso pode gerar uma rescisão indireta do contrato de trabalho por parte dos outros empregados também. Então, essas questões de justa causa, elas vão ser sempre analisadas neste âmbito. Agora, eu só falo em justa causa quando há ato faltoso do empregador, né? Um ato, uma culpa do empregado, desculpa, né? Então, neste caso de coronavírus, a gente vai falar de força maior, mas lembrando, só vai poder alegar a força maior se comprovado que o coronavírus, né, a pandemia, ocasionou a extinção do estabelecimento. Porque só a pandemia por si só, porque eu dei uma balançada nas contas, mas eu vou continuar com o meu empreendimento, isso por si só não caracterizaria força maior dentro do direito do trabalho. Entendeu? Mas se meu empreendimento, por exemplo, ficar fechado 2 meses, eu tenho um restaurante no centro da cidade e ele está lá, eu tenho lá 10 garçons, 7 cozinheiros, 2 caixas, 2 faxineiras. Tem um restaurante de comida aquilo no centro da cidade. Eu não posso funcionar porque o poder público me proibiu. Eu queria manter aqueles empregados, mas eu não tenho condição de arcar com uma folha, sei lá, de 20 mil reais, 30 mil reais, com o meu restaurante estando fechado. Eu não tenho condição de fazer aporte, eu não fiz uma provisão de caixa para isso, porque essa que é a realidade, cara, do empresário brasileiro, como a gente falou no começo. É o cara pequeno e médio, que sabe, que arrecada no mês, vê qual que é a sobra ali, bota no bolso e vai vivendo e pagando conta. A galera não faz um planejamento de fluxo de caixa, de recebíveis. Às vezes nem entra, né, Brunão, para fazer esse fluxo de caixa, né? Às vezes nem tem essa receita para fazer esse fluxo. Às vezes não sobra a receita, às vezes não tem a cultura. Tá. A live eu acho que vai cair, né? Porque já são 19h56. Eu vou responder essa pergunta. Não, a gente começou, eu estou administrando, vai cair 20h10. 20h10? Não. Tô aqui de olho, cara. Então, tranquilo. Mas eu falo por quê? Porque eu acho que isso, cara, vai bater muito na justiça do trabalho. O empregador vai ser colocado no pau, né? Como diz no popular lá pelo empregado, ele vai falar, filho, eu queria muito, eu adorava seu trabalho, só que, cara, eu não consegui manter. De 20 funcionários, eu tive que cair para 5. E agora que eu estou tentando me reerguer, me reinventar. Desculpa, eu tive que te demitir. Não foi porque eu quis. Ele vai poder alegar essa força maior para não pagar multas e etc. Eu acho que quem é empresário e está nos escutando queria ouvir isso, cara. São duas hipóteses distintas, né? Eu vou trabalhar primeiro com a hipótese do facto príncipe aí que você trouxe, que seria o fechamento do estabelecimento por uma determinação do governo estadual, por exemplo, né? As atividades XYZ, o municipal, não poderão, né, estar funcionando. Essa determinação, né, do governo, há um entendimento, né? Os administrativistas muitas vezes vão entender de forma contrária, e eu até entendo a forma com que eles pensam, e realmente seria uma construção jurídica aqui dentro do direito do trabalho para falar de facto príncipe, porque o facto príncipe, teoricamente, teria que ser um contrato com a administração pública e não com alguém privado, mas dentro dessa construção jurídica, vamos dizer que o facto príncipe ele seria um desdobramento dentro dessa força maior. E aí poderia autorizar, né, por parte deste empresário, dizer, olha, se há uma determinação, né, aqui do governo estadual dizendo que eu não posso abrir e isso está acarretando aqui a inviabilidade do meu empreendimento, estas rescisões dos contratos de trabalho, elas poderiam entrar na hipótese de força maior. E entrando em hipótese de força maior, aí qual que seria o impacto para o empresário? Ele não precisaria de pagar aviso prévio, por exemplo. Porque força maior não é imprevisível.
Eu só pago aviso prévio quando eu tenho previsibilidade de que eu estou mandando alguém embora. Então, cairia o aviso prévio para o empregado. Outra questão que cairia seria a multa dos 40% do fundo de garantia. Ela se tornaria uma multa de 20% do FGTS. E há quem entenda que, nesse caso do fato do príncipe, quem deveria pagar essa multa seria quem? Quem gerou o fato, que seria o governo estadual ou o município. Só que aí, olha que legal essa discussão jurídica. Obviamente, isso iria, né, para uma discussão judicial, porque, obviamente, o governo não vai pagar isso espontaneamente. E aí vão chover, né, de ações trabalhistas com essa tese jurídica, dizendo, olha, Estado, né, seja município, seja o Estado de Minas mesmo, pague aqui essa multa dos meus empregados pela rescisão do contrato dos meus empregados, uma vez que isso decorre de um facto príncipe. Já que aí essa... o Estado vai falar, mas não fui eu que produziu o coronavírus. Então, mas você não controlou bem as fronteiras e permitiu que esse vírus ingressasse. É uma discussão longa e eu acho uma discussão que o Estado vence, imensa. E aí, do ponto de vista do trabalhador também, agora, ele vai sacar o fundo de garantia dele, tá? Ele saca o FGTS normalmente, porque ele também não deu causa àquela rescisão contratual, né? Então, obviamente, ele saca. E a grande pergunta que fica também é se esse trabalhador teria direito ao seguro-desemprego, nessa hipótese aí, né, dessa rescisão por força maior. Né? E aí tem lá uma portaria da Caixa Econômica Federal e que diz que não teria direito, na hipótese de força maior, recebimento das parcelas do seguro-desemprego. Só que está havendo um rebuliço jurídico de que isso seria uma grande inconstitucionalidade. Claro. Por quê? Porque o artigo 7º da Constituição, ele, quando prevê o direito ao seguro-desemprego, ele fala que é direito do trabalhador o seguro-desemprego nas hipóteses de desemprego involuntário. Ou seja, este empregado, ele deu causa a essa rescisão contratual? Não, então ele teria direito ao seguro-desemprego. Ainda mais num cenário desse, né? E a medida provisória não trouxe nada sobre isso, né, cara? Nada, não falou nada sobre isso. Foi não falou nada. Você acha que foi uma omissão dela? Poderia ter regulamentado a questão. Poderia ter regulamentado, com certeza. O próprio governo, né, o que muitos estão dizendo, é que existe já no direito do trabalho, para o pescador artesanal, né? Um chamado seguro-desemprego defeso, isso. Que no período onde não tem pesca, o governo paga um seguro para estes trabalhadores. Então, muito se discutiu por que não criou um seguro agora, né, o governo, para participar, né, já que é um problema de toda a sociedade, que todo mundo entre nessa conta, né, que todos nós podemos envolver e pagar. Até pelo solidarismo, né, cara? Até pelo solidarismo constitucional, a gente teria princípios constitucionais que fundamentariam a participação de todos, como se fosse uma ideia de um seguro coletivo mesmo. Exatamente. Aonde todo mundo... E foi, cara, o que eu vi que aconteceu em países europeus. Em muitos países europeus, chamaram a coletividade toda para contribuir para a manutenção dos postos de trabalho. Cara, eu não posso desligar essa live, faltam só 8 minutos para o Instagram nos cortar, sem te perguntar duas coisas. Primeira coisa, cara, qual foi a polêmica de ontem que fez com que o presidente fosse para o Twitter às 11 da manhã, depois da publicação da medida provisória 927, falou: olha, isso aí que publicado está errado, eu vou mandar revogar. Um monte de gente criticou, desorganização do governo, que bagunça, os caras não sabem o que publica. Aí o Paulo Guedes fala que foi só um erro de redação, e aí revoga um capítulo inteiro. Como é que é um erro de redação, meu amigo? Se revogou o capítulo inteiro lá do artigo 18, um parágrafo. Pô, um erro de redação num parágrafo inteiro, de 5 parágrafos, do direcionamento do trabalhador para a qualificação. Essa é a polêmica das últimas 24 horas, o tal do artigo 18 da medida provisória 927. Explica rápido pra gente, bicho, e mostra por que esse negócio foi revogado pela medida provisória de hoje, 928. Tranquilo, Brunão. O que foi a grande questão em relação a esse artigo 18? Ele previa uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Qual que é a diferença entre suspensão e interrupção do contrato de trabalho? Na suspensão, eu não trabalho e eu não recebo salário. Na interrupção, que é o que está acontecendo hoje, a pessoa não trabalha, mas ela está recebendo. E ele disse, né, que ficaria autorizada por meio de um acordo individual, ou seja, extremamente frágil, né, para o trabalhador. E dentro dessa toda essa teoria aí da vulnerabilidade, do contrato de adesão que nós brincamos aqui, dizendo que esse trabalhador, de forma individual,
poderia pactuar com o seu empregador uma suspensão do seu contrato de trabalho, ou seja, ficar 4 meses sem receber salário por até 4 meses. Aí seria, obviamente, nesta negociação, dizendo se seria 1, 2, 3 ou 4 meses. Obviamente que a grande maioria dos empresários vão colocar 4 meses ali dentro do período, obviamente, da pandemia, se ela durar todo, né, esse período. Todo esse tempo. Todo esse tempo. E ela colocou como contrapartida que neste período de suspensão, o empregador tinha que dar um treinamento para o seu empregado. O que seria esse treinamento para o seu empregado? Exato. Aí veio as grandes questões. Como que eu vou capacitar o meu trabalhador diante de um cenário onde as pessoas não estão podendo encontrar? Aí vieram algumas soluções de cursos online, né? Poder fazer uma capacitação online. E esta capacitação, ela tem que ser de acordo com a qualificação do trabalhador, né? O trabalhador tem que ter qualificação para aquele curso pelo qual ele estaria sendo, né, treinado. E também essa capacitação deveria durar todo o período de suspensão contratual. Então, se eu suspendi o seu contrato por 2 meses, seu treinamento tem que durar 2 meses. Essa medida provisória só não tinha regulamentado a jornada diária desse curso. Ela não falava se o curso tinha que ser de 1 hora por dia, 2 horas por dia, mas ela dizia que tinha que durar durante... Eu acho que o governo viu que foi um grande tiro no pé, uma medida absolutamente impopular. Em vez do governo chamar, matar no peito, criar um seguro, ele foi e falou, galera, empresários, fiquem tranquilos aí, tá ok? Que nós vamos suspender aqui por 4 meses o contrato de trabalho, e aí você coloca o funcionário aí num curso, e aí é isso, e valeu. Pô, foi um tremendo tiro no pé, e óbvio, né? Hoje eu vi na rádio um comentarista falando, o governo sabia que isso não passaria no Congresso. Essa parte, obviamente, ia ser decotada e ia trazer muita impopularidade pelo governo, razão pela qual, como você explicou, foi editada a medida provisória 928, que já revogou esse artigo da medida 927. Há até uma discussão constitucional se uma medida provisória pode revogar ou se isso seria tarefa do Congresso. Eu vi alguns colegas, professores de constitucional, discutindo isso antes. Cara, para a gente fechar, eu vou habilitar os comentários aqui, que falta só 4 minutos para nos cortar. Você quer falar mais alguma coisa, meu velho? Já habilitei os comentários. Não, só terminando aí, que foi engraçado também essa questão aí que você disse do presidente, ele também dizer que ele não tinha visto, né? E mais engraçado porque teve assinatura. Opa! Alô, voltou? Teve assinatura Se dele. você vai assinar a medida provisória, essa medida provisória, obviamente, você tem que, no mínimo, ler o que você está assinando, né? E igual você falou, o artigo 18, ele está, assim, lotado, né? De questões ali no artigo 18 que foram revogadas. Você não passa um erro de digitação em mais de, sei lá, quantos parágrafos daquele artigo 18. Então, concordo plenamente com o que você falou. E aí ressalto só no finalzinho aqui, ô Brunão, já que está terminando a live, que essa questão da suspensão, há uma possibilidade legal de ser feito por meio de um chamado layoff, que é essa suspensão do contrato de 2 a 5 meses, só que ela deve ser feita mediante intervenção sindical. Então, o sindicato deve fazer essa intervenção, tá? Para autorizar esse curso de qualificação. Só que o que o presidente editou, obviamente, é que isso seria feito individualmente. E aí ele estava automaticamente autorizando a suspensão. Tanto é que poucos sindicatos estão autorizando essa suspensão. Para ser sincero, eu não fiquei ciente de nenhum ainda. Tranquilo? E agradecer aqui o pessoal da live, então, né, que se habilitou aqui os comentários. Tem uma galera aí, né? Tem uma banco. Aí. Como é que é? Aí aqui vem a pergunta do João Guilherme. Eu vou fazer o seguinte, Thiago, falta 2 minutos para cortar a nossa cabeça. Gente, fala seu Instagram aí, todo mundo seguindo o Thiago agora. Fala seu Instagram, cara. Thiago Moraes Raso, @Thiago Moraes Raso. Quem quiser Thiago seguir lá. BH, Thiago com TH. Com TH. Eu achei que você estava falando que era de BH. Moraes com E. Moraes com E. @Thiago com TH, Moraes com E. Thiago Moraes Raso. @Thiago Moraes Raso. Raso com S. Raso com S. Isso. Velhão, vamos cortar a gente agora. Bicho, muito obrigado. Eu te acho um fenômeno. Quem não te conhecia, acabou de ter a oportunidade de conhecer o Thiago. Ele vai ser, em pouco tempo, o melhor professor de Direito do Trabalho do Brasil. Eu sou um olheiro crítico, eu erro pouco. E desde a primeira vez que eu vi esse menino dar aula, há uns 5 anos atrás,
eu fiquei fã dele, fã de carteirinha. Hoje ele integra o time Supremo.